Esta semana, na reunião que teve do grupo de liderança do A2, alguém levou um texto que eu achei bem interessante. E o texto dizia mais ou menos assim: você já parou para pensar que, se morrêssemos amanhã, a empresa para a qual trabalhamos poderá facilmente nos substituir em uma questão de dias? Mas as pessoas que nos amam, a família que deixamos para trás, sentirão essa perda para o resto de suas vidas. E nós raramente paramos para pensar nisso. Às vezes nós colocamos os nossos esforços em coisas muito menos importantes que nossa família. Como também as pessoas que nos amam, e nós nem damos conta o que realmente estamos perdendo. Perdemos muitas vezes o tempo de sermos carinhosos, de dizer para a esposa ou para o esposo um eu te amo, de dizer para um filho um muito obrigado, de dar um sorriso ou de demonstrar o quanto cada pessoa é realmente importante para nós. Ao invés disso, muitas vezes agimos com grosseria e não percebemos o quanto isso poderá machucar os nossos amados. A família é uma instituição de Deus e precisa ser preservada e amada por todos nós. No encontro do A2, nós separamos as pessoas aqui, os pais que tinham filhos crianças aqui, os pais que tinham filhos adolescentes e os pais que tinham filhos jovens. O que eu achei interessante depois daquele encontro, foi quando eu conversei com a Ruth, esposa do Paulo. Ela ficou lá com os pais que têm filhos jovens, e ela disse assim: pastor, eu fiquei lá, foi ótimo. Mas sabe onde eu gostaria talvez de ter ficado? Com os pais que têm filhos pequenos. Porque hoje, à medida que eu vou ouvindo os meus filhos, as minhas filhas, eu vejo quão importante foram os primeiros anos. Como eles mesmo testemunham da importância que nós tivemos, eu e o Paulo, durante os primeiros anos de caminhada. E às vezes o diabo te engana e me engana, pensando que criança não entende muito, não precisa investir bastante, parece que as coisas não ficam. Mas quando eles chegam lá na frente, e eu já ouvi isso também dos meus, aí é que nós percebemos como muitas vezes nós perdemos essas oportunidades preciosas, quando eles querem tanto estar do teu lado e do meu lado. E se você só acordar na adolescência ou na juventude, aí sim, pode ser tarde demais. Um grande homem de Deus disse assim: os momentos mais felizes da minha vida foram aqueles poucos que eu pude passar em casa com a minha própria família. Falar de família nem sempre é uma coisa simples, ou seja, é um tremendo desafio. E sem a intervenção de Deus, como nós dissemos, talvez é um desafio que nenhum de nós podemos chegar ao ponto de ser bem-sucedido. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e eu quero que você abra, hoje, lá no princípio, nós vamos olhar um pouquinho a primeira família que Deus estabeleceu. Ainda que nós já tenhamos lido alguns desses versículos semana passada, mas eu queria que você olhasse mesmo o que é família. E a primeira coisa que nós precisamos olhar
que família é um projeto de Deus, mas é um projeto maravilhoso. Veja Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim, olha, quando Deus criou o homem, criou a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, família é uma coisa maravilhosa, porque desde o princípio, desde quando Deus a instituiu, já instituiu diferente de tudo. Deus não fala disso com relação aos animais, Deus não fala disso com relação à natureza, mas quando Ele criou homem e mulher, era tão precioso, Deus queria que fosse algo tão tremendo, tão impactante, que Ele decidiu criar a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus deu ao homem e à mulher um diferencial, por exemplo, de ter mente para pensar, de ter emoções, né, para viver, para gastar um com o outro. E muitas vezes aquilo que Deus nos deu exatamente para provocar esse benefício um na vida do outro, nós muitas vezes não conseguimos sequer emocionar um ao outro. Deus nos deu vontade. Isso é o que caracteriza nós sermos semelhantes a Ele. Mas é uma pena que às vezes na família, a vontade de um é de ir para a direita e do outro é de ir para a esquerda. É como se nós não conseguíssemos conciliar aquilo que Deus criou de maneira tão sublime, tão tremenda e de forma tão diferenciada que é a família. E veja que no versículo 28, ainda de Gênesis capítulo 1, além de ter criado a família, a sua imagem e semelhança, diz assim, e Deus os abençoou. Então, quando Deus criou homem e mulher, quando Deus criou a família, primeira coisa que o livro diz em seguida, o livro de Gênesis, é que sobre ela tem a bênção de Deus. Sobre a minha família, sobre a tua família, a Bíblia diz que Deus decidiu, lá do início, desde o Gênesis, abençoar. E você vai vendo a sequência, e Deus em seguida diz, olha, e sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem. Deus começa a mostrar a sua bênção, a bênção da fertilidade, desde o princípio. E é por isso que a Bíblia diz que os filhos são bênçãos de Deus. Ter filhos em casa, ter essa convivência, que nem sempre eu estou dizendo que é simples, não. De verdade, criar um filho é um desafio de dependência de Deus. Nós não temos sequer sabedoria. E nós temos que lembrar que os filhos são herança do Senhor. Deus coloca na minha casa, a Bíblia diz, algo que pertence a Ele, que eu preciso cuidar muito bem, porque um dia eu vou ter o privilégio de prestar contas a Deus, de como foi que eu criei, no caso lá em casa, a Vivian e o Jonatas. Então, Deus vai mostrando a sua bênção sobre a família, pela forma diferenciada que homem e mulher foram criados, pela bênção de Deus, pela fertilidade, pelo domínio. Deus deu ao homem o privilégio desde o início de dar o nome. E diz a sociedade que dar o nome mesmo aos animais, na cultura lá, era sinal de liderança e de domínio. E foi assim que Deus vem colocando. E veja que no versículo 29, eu acho interessante quando o Senhor diz assim, olha, eu lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra, para lhe produzirem semente, todas as aves que dão frutos como semente. Desde o princípio, Deus decide abençoar a mesa da família. A ideia era de alimento farto. É como se Adão e Eva não precisassem se preocupar com o supermercado, com a inflação. Deus ia suprindo as suas necessidades. Veja que em Gênesis 2,16, ainda sobre isso,
Gênesis 2, versículo 16, diz assim: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ou seja, Deus disse: meu amigo, tem comida e tem com fartura. Eu lembrei de uma vez que eu cheguei num daqueles self-service da cidade, e tinha uma faixa bem grande na entrada, né? Afrouxe o cinto porque a balança sumiu. Eu digo, era mais ou menos o que Deus disse aqui: olha, meu amigo, fica à vontade, tenha à vontade, não precisa nem se preocupar e de ir lá, de pesar, de pagar. Deus estava suprindo todas as nossas necessidades. E veja que em Gênesis 1:30, ainda diz mais assim: e dou todos os vegetais como alimento, e disse o que mais? E todos os animais que há na terra. Deus se preocupou com os vegetarianos, e Deus se preocupou até com os carnívoros no nosso meio. Ou seja, Deus cuidou de cada um dos detalhes desde a criação da família. E às vezes eu fico impressionado, porque a gente consegue olhar para esses textos, consegue olhar para a palavra, consegue ler o que a Bíblia diz, e nem sempre consegue ver todo o cuidado, toda a beleza que Deus está demonstrando para mim e para você, para essa instituição chamada família. De como Deus foi cuidando, de como Deus foi suprindo, de como Deus foi abençoando cada um dos detalhes. É por isso que quando eu digo para vocês que o Senhor é bom, vocês precisam dizer como? É bom demais. É bom demais. Desde o Gênesis, desde o primeiro capítulo da Bíblia, Ele já vinha cuidando da minha vida, da minha família e da tua família, desta forma que a Bíblia está dizendo. Gênesis 1:31, olha só o que diz assim: e Deus viu tudo que havia feito, e tudo que Ele havia feito era o que? Tinha ficado muito bom. É mais ou menos aquilo que acontece na indústria, né? O último controle de qualidade. Deus já tinha feito tudo maravilhosamente bem. Mas é como se no final Ele desse aquela última revisão, olhou para cada detalhe, para cada situação, e disse: de verdade, isso aqui ficou bom demais. É precioso demais como Deus instituiu a família, meu amado. É bênção demais para nós vermos tantas famílias nos nossos dias se acabar. Para ver como Deus tem cuidado desde o livro do Gênesis. E hoje nós encontrarmos pais que não se preocupam com a família. Hoje nós encontrarmos filhos em completa desobediência aos pais. Isso não tem a ver com o plano primordial de Deus desde a instituição da família. Então Deus revisou tudo, pensou no projeto maravilhoso. Eu digo que às vezes a gente precisa parar para olhar, não só do livro do Gênesis, mas quem sabe parar para olhar a tua história, a tua família. Eu costumeiramente tenho desafiado os jovens, desde o dia da primeira aula lá na sala de noivos. Aqueles que já fizeram a sala sabem disso, aqueles que estão fazendo também sabem, que a primeira grande lição é: vamos olhar a intervenção de Deus na tua história. Vamos olhar como é que Deus cuidou para que a história dela cruzasse com a tua história. Que a tua história como homem cruzasse na história dessa mulher. Porque lá na frente, às vezes, eu e você precisamos olhar para trás para dizer assim: puxa, se Deus cuidou desde o princípio, como cuidou aqui de Gênesis, se Deus cuidou no início da nossa história, e Ele é fiel ontem, hoje e o será para sempre,
Ele vai continuar cuidando da minha vida e da tua vida. Então, meu amado, talvez você está aqui dizendo, pastor, de verdade o projeto é maravilhoso. Mas talvez lá em casa as coisas não andam maravilhosamente bem. Eu imagino que isso é possível com cada uma das nossas famílias. Mas na Bíblia só tem um meio de nós resolvermos isso. É quando nós voltamos para a palavra. Quando nós olhamos o plano e o projeto do Criador. E tomamos decisões e posições para nos voltar para o projeto que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. A música que nós cantamos lembra da família de Abraão. É verdade, o Senhor diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Então, meu amado, eu não tenho dúvida que Deus tem um plano de bênção para a minha vida, para a minha família e para a tua família. O que nós precisamos é exatamente apreciar tudo aquilo que Deus fez e como Ele cuidou. Então, além de um projeto maravilhoso, quando chega em Gênesis capítulo 2, você vê como Deus cuidou da família, colocando num lugar maravilhoso. Então, Gênesis 1 fala de um projeto maravilhoso. Gênesis 2 é como se Deus dissesse, olha, um projeto maravilhoso como este precisa ter um lugar maravilhoso para ser instalado. E em Gênesis 2, Deus vai exatamente mostrando isso. Olha, em Gênesis 2, versículo 6, capta aí o cuidado de Deus na família. Gênesis 2, versículo 6, diz assim a palavra de Deus, né? Gênesis 2, 6. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Sabe o que Deus está dizendo para Adão? Quando eu li esse versículo, sabe o que eu lembrei? É como se Deus dissesse para Adão, tu nem precisa cantar aquela musiquinha que o nordestino aprende desde cedo. Só deixa o meu cariri no último pau de arara, né? Quando a terra estiver seca, Deus diz, não, Adão, você nem precisa se preocupar com essa música. Você vai viver numa terra em que a água brota. Com certeza Adão não precisou construir um Oroz, um Castanhão, um tremendo projeto de irrigação, porque a bênção de Deus estava lá em Gênesis capítulo 2. E veja que no versículo 8 de Gênesis 2, versículo 8 diz assim, ora o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden, para os lados do leste, e os colocou o homem, né, que formara. E a Bíblia começa a dizer como Deus ia cuidando desse jardim. E eu fiquei lembrando, né, quando um filho vai nascer, normalmente o casal se planeja, se prepara, né, e compra o berço, e compra o enxoval, e compra a chupeta, e compra todas aquelas demonstrações de amor. Sabia que não foi diferente para você e para mim? Sabia que não foi diferente na família que Deus estabeleceu? Desde lá, Deus já cuidava. Não do bercinho, não da chupeta, não do enxoval. Deus preparou um jardim maravilhoso. Muito mais do que um quarto. Muito mais do que um espaço pequeno. A Bíblia diz que Deus, deu um tremendo de um espaço para o homem como um todo. E veja que no versículo 10 diz assim, olha, nesse jardim, lá no Éden, nascia um rio que irrigava todo o jardim. E ele se dividia em 4. O nome do primeiro era Pison. E ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. E o ouro daquela terra é excelente. Presta atenção, naquele jardim que Deus preparou para abrigar a família, era um lugar que a Bíblia diz que havia
ouro. E ouro bom, ouro excelente, ouro de primeira qualidade. E não somente ouro, capta aí. O que é que havia mais lá no versículo 11? Diz assim, olha, havia também bidélio e pedras de ônix. O que é bidélio, pastor? É uma pedra, é uma resina como se fosse mirra, ou seja, que promove um cheiro extremamente agradável. Então, aquele jardim que Deus criou, além de ter ouro para embelezar, além de ter pedras de ônix, era um lugar cheiroso, aprazível. Às vezes você cuida tanto, né, daquele bercinho, do cheiro, do perfume, da pele, disso e daquilo. Deus também cuidou da tua família e da minha família, lá no Gênesis capítulo de número 2. Quando eu olhei isso aqui, sabe do que eu lembrei? De 1 Timóteo capítulo 6. Abre a tua Bíblia lá, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Abre a tua Bíblia lá. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Vê o que é que Deus está dizendo para as pessoas dos nossos dias. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Percebe como isso tem plena coerência com Gênesis capítulo 2? Deus proveu absolutamente tudo para aquela família e promoveu de forma rica, abençoada. Ouro, bidélio, cheiro, pedras preciosas. Era exatamente assim que Deus cuidou da instituição chamada família. E é o que Timóteo está dizendo hoje aos ricos: olha, não pense que vocês devem achar que as riquezas é o centro. Não. O cuidado de Deus é mais importante até do que as riquezas que vocês podem adquirir. E quando chega no versículo 18, apesar de toda essa beleza, apesar de todo esse aroma agradável, a Bíblia diz assim: mas o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Apesar de toda a riqueza do ouro, da beleza, do jardim, do bidélio, das pedras de ônix, Deus diz: mas o homem não estava feliz. Sabe por quê? Porque ter não é mais importante do que ser. Porque possuir bens não é mais importante do que pessoas, e não é mesmo. E Deus viu que mesmo tendo tanta coisa, o homem precisava de algo mais para dar sentido, para dar significado a esse seu coração, a questão relacional, gente, pessoas, convivência. Esse aprimoramento que acontece no casamento, que acontece na família, que acontece na criação dos filhos, que às vezes é de um lado tão delicado, às vezes é tão tenso, mas nada é mais enriquecedor, nada é mais santificador na vida de uma pessoa do que conduzir o seu casamento e a sua família. Eu lembro, tempo atrás, nós conversando sobre um retiro de casais, exatamente olhando para esse ponto. Não tem nenhuma ferramenta que Deus tenha criado que me ajuda tanto no processo de santificação do que a minha própria família. Nenhuma. Porque lá em casa, talvez é a lixa mais grossa que eu posso ter para me moldar
E eu talvez sou a lixa mais grossa que a minha esposa e os meus filhos possam ter para esse moldar do meu caráter e do caráter deles, segundo os padrões de Deus na sua palavra. Por isso Deus diz, não é bom que estejamos só. Ele faz a mulher, Ele cria, né? E é interessante quando lá em 1 Coríntios capítulo 7, Deus também está falando do casamento, Ele diz até assim, olha, homens e mulheres, não pode ficar só não, viu? Se quiser ficar sozinho aí, segurando o teu corpo, faz disso uma coisa bem rapidinha e se for para orar, viu? Porque se não for para orar, o diabo pode entrar, pode te tentar e ser um problema no teu casamento. Ou seja, Deus estabelece a família para criar essa unidade, para criar essa convivência mesmo. Deus não dá o direito. A partir do momento que eu sou casado, é por isso que a Bíblia diz, olha, se você quer fazer as coisas da sua cabeça, quer servir ao Senhor do seu jeito, fica solteiro. Se você quer fazer as coisas em obediência ao Senhor e servir ao Senhor mais casado, entende que a partir dali agora você tem que decidir dividir com a sua esposa, porque muda a regra do jogo. Por isso Paulo diz, o homem não tem mais domínio sobre o seu corpo, a mulher não tem mais domínio sobre o seu corpo, nós precisamos estar em sintonia um com o outro, porque agora nós somos casados. Então, fiquem juntinhos, envolvam-se em grupos. Às vezes, quando eu assisto aquelas reportagens daqueles programas de Animal Planet ou sobre animais, o que eu mais percebo é que exatamente o animal que é atacado ou que é atraído pelo que o devora, é aquele que se isola sempre. E às vezes na família a nossa luta tem que ser para manter essa unidade, para mantermos juntos. Nós como pais, a importância da refeição juntos, de um tempo, seja como for, eu não estou dizendo só aquele tempo em que a gente abre a Bíblia, canta 2 músicas e faz um devocional. Não. É interessante como lá em Deuteronômio a Bíblia dá a ideia de que é ao andar, ao deitar, ao caminhar, ao convivermos juntos, marido e mulher, pais e filhos, nós vamos aumentando esse nosso relacionamento. Nós vamos aumentando essa nossa comunicação. Isso é fundamental no plano e no propósito de Deus. Eu lembro que quando os meus filhos chegaram àquela idade, mais ou menos da adolescência, 14, 15 anos, né? Que eles queriam ir para determinados lugares e já não chegavam tão cedinho como eu gostava, e ao mesmo tempo eles não dirigiam, era um sacrifício para mim acordar no meio da noite e ter que ir buscá-los naquelas festas de 14, 15 anos. Mas eu tomei como propósito de Deus fazer isso por amor a eles e para ter deles exatamente essa demonstração do cuidado, de ouvir como tinha sido a festa, de saber o que tinha acontecido, de dar um beijo até para saber, né, se alguém não tinha dado alguma coisa que não devia e o cheiro estava aquele característico de um bicho chamado álcool, né? Então isso é cuidado de Deus, é quando a gente anda juntos, que a gente vai fazendo e vai caminhando um com o outro. Em Gênesis 2,19, diz assim, olha, Gênesis 2,19. Depois, Deus formou da terra todos os animais, e o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamava. E o homem deu a cada um o seu nome. Desde o princípio, Deus deu ao homem esse privilégio de liderança. E em Gênesis 2, 21 e 22, talvez tenha aqui aquela tremenda cirurgia que só Deus pode fazer para estabelecer a família. Quando ele diz, olha, e os dois vão se tornar agora uma só carne. Primeiro ele diz, olha, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono,
Enquanto esse dormia, Deus foi lá, tirou da sua costela e criou a mulher. De novo, nós não tínhamos ainda talvez conhecimento, a medicina nem conhecia todos os anestésicos, mas Deus já estava lá fazendo uma cirurgia de cuidado no homem. E no versículo 24, Deus diz assim: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornam-se uma só carne. O anestésico dado, agora Deus ia tornar os dois uma só carne. Quando eu leio esse versículo, eu penso assim: essa é uma cirurgia que nem o doutor Pitangui consegue realizar como cirurgião plástico. Mas é uma cirurgia dos dois se tornando uma só carne. E aqui é importante que nós pais saibamos disso, porque aqui não envolve sogra, sogro, pais, não, é marido e mulher. E quando chega no versículo 25 diz assim: e eles então, era tamanha a comunhão, que eles viviam nus e não sentiam vergonha. Era a presença gloriosa de Deus na vida do casal. E eu digo, será que você olha para esse cuidado de Deus? Será que você olha para esse lugar que Deus preparou? Porque faz muita paz, quando você olha e consegue ver esse cuidado tremendo e abençoado de Deus na minha vida, na vida da minha família e na vida da tua família. Deixa eu pegar minha água.
Depois de Gênesis 1, desse projeto maravilhoso, depois de Gênesis 2, desse lugar maravilhoso, aí entra Gênesis capítulo 3, onde entra exatamente o lado do homem nessa história chamada família. E aí entra exatamente aquela possibilidade que pode ter na minha vida e na tua vida, de não fazermos, ou seja, de errarmos o alvo, de não cumprirmos exatamente aquilo que Deus gostaria para que eu e você fizéssemos. E Gênesis 3 diz assim, olha, começa dessa forma, ora, a serpente era mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Primeiro a pergunta, como nós já vimos, era a pergunta errada e para a pessoa errada. Por que era a pergunta errada para a pessoa errada? Porque lá em Gênesis 2, Deus tinha falado com o homem e Deus não tinha falado que ele não podia comer de nenhuma árvore, mas especificamente da árvore do bem e do mal. Então não era de qualquer árvore. E quando eu olho para Gênesis 3, eu digo assim, puxa, mas apenas uma pergunta gerou tanta confusão e tanta discórdia daquilo que Deus já havia estabelecido. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, de Gênesis 2,17, certamente vocês vão morrer. E às vezes quantas confusões acontecem na minha família e na tua família com uma pergunta. Há uma brincadeira que diz que perguntar não ofende, mas não é bem verdade. Aqui mostra que essa pergunta promoveu uma tremenda confusão no seio da família. Colocou dúvida na cabeça da mulher, veio a omissão, como nós já vimos aqui domingo passado, veio a omissão de Adão, que estava lá, Gênesis capítulo 3, versículo 6, deixa muito claro a presença dele lá, mas ele se omitiu, não respondeu, não interviu na história, e aqui fica aquela lição para nós homens, que muitas vezes estamos vendo um problema em casa, e não é só com a esposa não, aqui era com a esposa, mas muitas vezes é com os próprios filhos. Como diretor de escola, eu vi quantas vezes os pais se negam a ir para a reunião de pais e mestres. E sabe por que eles se negam? Porque eles não gostam, às vezes, da confrontação das professoras com o que os filhos estão promovendo. E aí o pavão, né? Bicho bonito, brilhoso, não gosta de ser confrontado, manda só a esposa. E coitado das mulheres, é quem chegam lá e tem que tratar das lutas e das dificuldades. Quando muitas vezes seria a presença do pai, a autoridade, a liderança do pai, que faria diferença na vida daquela criança. Não foi diferente desde Gênesis 3. O homem já se escondeu, já se negou, ouviu e fez de conta que não tinha ouvido. É como se não fosse nada com ele. E como o pastor disse aqui, né? É aquela liderança meia enrolada. Para não dizer desmoralizada, talvez. Abre tua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 17. Mateus capítulo 3, versículo 17. Eu acho interessante quando eu olho para esse texto e lembro de Mateus capítulo 3. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, e eu estou fazendo aqui exatamente a diferença entre Adão e o Senhor Jesus. Mateus 3, versículo de número 17, a Bíblia diz o seguinte, ó. Uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado em quem me agrado ou me comprazo. Uma voz do céu apareceu e disse, este é o meu filho amado.
Quando chega em Mateus capítulo 4, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Ou seja, é quase que consequentemente, logo em seguida, que desceu lá a voz do céu e disse que Jesus era o Filho amado. Ele foi levado em seguida para o deserto e diz o quê? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que é que a voz do céu tinha dito? Este é o Filho de Deus, o meu Filho amado. O que é que o diabo tenta lançar dúvida? Se tu és o Filho de Deus. Claro que ele era. Claro que Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Mas quando eu olho para isso, quando eu olho para a história de Adão, Adão também tinha recebido a informação muito clara. Pode comer de todas as árvores, só não pode comer desta. Então, quando o tentador veio lá e colocou aquilo para a mulher, o que Adão podia ou deveria ter feito é semelhantemente ao que Jesus fez. Ou seja, se colocou e disse: não é bem assim. A dúvida foi a mesma, mas a decisão, a resposta foi diferente. Por isso que a Bíblia diz, né? Se você for tentado, não diga que foi tentado por Deus, não. Deus a ninguém tenta. Nós é que muitas vezes nos deixamos seduzir pela nossa própria cobiça e aí nós tropeçamos. Por isso Adão não tinha desculpa. Por isso a Bíblia deixa claro que Jesus passou por um processo muito semelhante ao de Adão, porque logo após ouvir o recado de Deus, ele foi tentado. Isso aqui fica uma aplicação para a minha vida e para a tua vida, meu amado. Não significa que porque depois de sair desse culto e receber todas essas informações, ali, ao chegar em casa hoje à noite, durante essa semana, o diabo pode colocar alguma dúvida no seu coração. Pode promover algum problema na tua família, com certeza pode. E é por isso que vida cristã é uma dependência diária e constante todo dia. É por isso que vida cristã eu não posso simplesmente descansar no que eu já caminhei, no que eu já andei, no que eu já criei os filhos. Eu preciso depender de Deus hoje de uma forma diferente de muitos de vocês. Por quê? Porque o meu filho tem 19, a outra tem 21 para 22, mas eu preciso continuar orando e como eu tenho orado por eles. E eu aprendi isso desde os primeiros dias. Às vezes a gente pensa que é só naquela fase, não. A fase que eu estou vivendo hoje é completamente diferente de todas as que eu já vivenciei. Mas uma coisa não é diferente. Eu preciso continuar dependendo do meu Deus todo o tempo, todo dia, toda hora. Porque quem cuida de mim é o Senhor. Quem cuida da minha casa é o Senhor. Que eu sou tentado, se o diabo tentou lá, num lugar tão maravilhoso, num projeto tão maravilhoso, a serpente foi e tentou a mulher, se o próprio Filho de Deus foi lá, depois de ouvir a voz do céu, o diabo vai lá e tenta lançar dúvida, ele vai tentar na minha vida e na tua vida. Às vezes como pastor a gente ouve assim: ô pastor, mas aquele casal tinha ido no retiro, lá no retiro eles fizeram declaração de amor. Uma semana depois, pastor, eu soube que eles estavam brigando em casa. Meu amado, isso prova quão fraco nós somos e quão dependentes de Deus nós somos no momento, cada instante das nossas vidas. Porque se Jesus, que era o Filho de Deus, que havia ouvido isso dos céus, que estava em jejum, em oração, foi tentado e precisava rebater com os princípios da palavra de Deus, só tem uma saída para mim e para você, meu amado. Usar a mesma receita que Jesus usou, a palavra de Deus. Se nós queremos ter uma família bem-sucedida, ter filhos que andam com o Senhor, eu e você vamos depender do Senhor e da palavra de Deus todo dia, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. 1 Pedro 5,8 diz assim: olha, estejam atentos, vigiem,
o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, sempre como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. A Bíblia diz que o trabalho dele é matar, roubar e destruir. E ele hoje usa drogas, ele usa álcool, ele usa tanta coisa ruim, usa essa sociedade sem princípios muitas vezes, para gerar toda essa problemática que nós estamos vivenciando nos nossos dias. Quase que tudo tem que ser relativo. Não se quer aceitar sequer a autoridade da própria palavra de Deus. E porque Adão se omitiu, porque Adão não foi esse líder proativo, ele passa realmente do paraíso para o deserto. Ele sente na pele a sua própria limitação como líder, e diz o versículo 8 de Gênesis 3, ao ponto que ele se esconde de Deus. Já que ele não agiu, já que ele não fez o que devia fazer quando a serpente colocou dúvida, diz no versículo número 8, ele então começa a se esconder de Deus. Abra lá em Gênesis 3, versículo 8, que você vai ver o que é que a Bíblia diz. Diz assim, olha, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando separado da brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Então, é duro que quando nós não fazemos, quando nós não buscamos, quando não colocamos Deus como centro, muitas vezes o nosso próximo passo é se esconder, é tentar achar que nós podemos ficar livres da presença do Senhor. E veja no versículo 9, mas Deus vai, o Senhor vai, chama o homem e diz, onde está você? E meu amado, não é diferente nos nossos dias. Talvez ainda hoje Deus está dizendo para você, homem, e quando eu digo homem, eu digo até para vocês jovens aprenderem, onde está você? O que é que você está fazendo? Como líder, o que é que você está aprendendo? Será que está aos pés do Senhor? O quanto você tem intercedido pela tua família, o quanto você tem buscado na palavra, o quanto você tem investido na família. Às vezes a minha filha costuma dizer assim, pai, mas eu vou sair só com a turma da igreja. Eu digo para ela, tá bom, mas não faz toda a diferença. Pai, mas o senhor não confia em mim? Eu disse, meu amor, a Bíblia diz que o homem não pode confiar no homem. Não é porque você está com a turma da igreja, não é porque você é filho do pastor que você não vai nessa. Eu não posso ir nessa de achar porque eu sou pastor mais de 20 anos, porque eu já estudei a Bíblia não sei quantos anos, porque eu já criei filhos e já tenho filhos. Não, eu preciso aprender a depender de Deus hoje. Exatamente como o princípio limpo por hoje, ou seja, dependendo, buscando sabedoria hoje, meu amado. Porque hoje Deus está à minha procura e está à tua procura, como estava lá de Adão. Onde está você? Para onde você vai? Que direção você vai conduzir a tua família? E diz o versículo 10, sabe o que Adão estava fazendo? Morrendo de medo. E ele diz, sabe o quê? Sabe por que eu estou com medo, Senhor? Porque agora eu estou nu. Mas ele já estava nu desde Gênesis 2. Eu digo que Adão, além de omisso, foi covarde e mentiroso. Meus amados, eu tento me olhar nessa foto, porque às vezes como homens, nós não deixamos de agir semelhante a Adão. É aquele jeitão, aquele tipão, aquele vozeirão, mas muitas vezes omissos, covardes e mentirosos. É duro. Na idade dos meus filhos, por exemplo, agora, eles não são mais crianças.
eles já sabem discernir verdade de mentira. Seria muito delicado o filho me confrontar dizendo, pai, tu não está falando a verdade. E quantas vezes eu sento com famílias, e são os filhos que têm que dizer, pastor, é que o meu pai, é porque a minha mãe, eles não estão usando a verdade. E aí a coisa complica. E não foi diferente aqui na vida de Adão. No versículo 12, ele tenta lançar o pecado sobre a sua mulher. E o Senhor diz, não, Adão. Versículo 17 de Gênesis capítulo 3. O que é que Deus diz para Adão? Diz assim, olha, presta bem atenção. Ao homem ele declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, não só deu ouvidos, mas também comeu do fruto da árvore, maldita será a terra por tua causa. E agora, tu vais experimentar o resultado do teu pecado. Sabe como tudo começou? Numa pequena discussão onde se colocou dúvida. Sabe Gênesis 3,15, quando Deus diz para a mulher, isso aqui é pesado para a mulher, quando Deus diz assim, olha, então você mulher, eu porei inimizade entre a sua descendência e o descendente. E aqui já era uma profecia, Deus falando de Jesus, aquele que veio da mulher. Desde ali, a descendência da mulher já criou inimizade com aquele descendente que seria a pessoa de Jesus Cristo. Mas Deus usa de misericórdia e de graça na tua vida e na minha vida. Deus procurou por aquela família. Deus procurou por Adão. Hoje Ele está procurando pela tua família. Você como filho, você como pai, você como mãe, Deus quer promover diferença. Em nome de Jesus nós temos a palavra de Deus. Nós não vamos deixar a tua família e a minha família se acabar. Porque há poder no nome de Jesus. E se nós procurarmos o Senhor, se nós dermos a Ele a primazia, nós vamos ter em casa relacionamentos e vidas restauradas. Porque a Bíblia é clara, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, a Bíblia diz, alcança misericórdia. E hoje também o Senhor procura por você, pai, por você, mãe, por você, filho.